Capítulo 5. O Purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 563. Trata-se, inevitavelmente, de um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, pois estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas da mediana gravidade. A ideia do purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois, comparando com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação com a pena de condenação. O que se pensaria de um país que só tivesse a pena de morte para todos os crimes, até os mais simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesse caso, o que seria das almas culpadas somente de faltas leves? Ou elas partilhariam a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem os terem igualado no mal, o que não seria justo nem racional. Item 2. Mas a noção do purgatório teria de ser necessariamente incompleta, pois, só conhecendo o suplício do fogo, procuraram diminuí-lo numa ideia atenuada do inferno. As almas ainda se queimam, mas de maneira menos intensa, não conciliável ao progresso com o dogma das penas eternas. As almas não podem sair do purgatório através de seu próprio adiantamento, mas sim pela virtude das preces que se fazem ou se mandam fazer em sua intenção. Se a ideia inicial foi boa, não se deu o mesmo com suas consequências, em razão dos abusos de que ela se tornou fonte. Em virtude das preces pagas, o purgatório se transformou numa mina mais produtiva que o inferno. Nota do tradutor. O purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências, com as quais se vendia a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primeira da reforma e foi por causa dele que Lutero rejeitou o purgatório. Nota de Kardec. Esse caso nos mostra o processo da evolução. O erro da concepção do inferno gerou a ideia do purgatório e esta determinou, por sua vez, a reformulação da teologia cristã e a tentativa da volta ao cristianismo primitivo, que preparou, com a reforma protestante, o caminho ao espiritismo. Nota do tradutor. Item 3. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem claramente definida a natureza das penas que nele são impostas. Estava reservado à nova revelação preencher esta lacuna ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultantes das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer as suas consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado, contudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes, ele se torna infeliz neste mundo por sua própria culpa, mas ele é imperfeito, já o devia ser antes de vir para a terra. Aqui ele expia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Elas são para as almas lições da experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade de lutas incessantes que se desenvolvem nas suas forças e as suas faculdades morais
e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem. Saindo sempre vitoriosa, ela se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória receberá na vida espiritual, onde entrará radiosa e triunfante, como o soldado que sai da refrega e vai receber o seu galardão. Item 4. Cada existência representa para a alma a oportunidade de um adiantamento. Depende da sua vontade que esse adiantamento seja o maior possível, permitindo-lhe subir numerosos degraus ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, ele terá perdido a oportunidade e, como é sempre necessário que cedo ou tarde pague a sua dívida, terá de recomeçar numa nova existência as mesmas lutas em condições mais penosas, porque a uma nódoa que não apagou, ela acrescentou outra. É, pois, encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, que ela se purga, numa palavra, até que se torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes, deixando esses mais tarde para gozar da felicidade suprema. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência neste mundo, segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho. Dela saímos não por haver completado um certo tempo ou pelos méritos de outros, mas pelo nosso próprio mérito, segundo estas palavras de Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Item 5. Aquele que sofre nesta vida pode dizer, portanto, que é por não estar suficientemente depurado e que, se não o fez na existência anterior, terá ainda que sofrer na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se por tanto tempo quanto se for imperfeito, como se sofre de uma doença, por tanto tempo quanto não se consegue extinguir as suas causas. É assim que um homem orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma maneira que um egoísta as do egoísmo. Item 6. O espírito culpado sofre primeiramente da vida espiritual, em razão dos graus da sua imperfeição. Sofre depois na vida corporal, que lhe é dada como meio de reparação. É por isso que ele se encontra com as pessoas que tenha ofendido, seja em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, seja em situações que representam o seu reverso, como neste exemplo: estar na miséria se foi um mal rico ou numa condição humilhante se foi um orgulhoso. O fato de haver expiação no mundo espiritual e na terra não representa um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que se prolonga na vida terrena, com o fim de facilitar o seu adiantamento através de um trabalho efetivo. Dele depende tirar o proveito. Não é melhor para ele voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Essa liberdade que lhe é concebida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele for infeliz por maior ou menor tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, pois o caminho do progresso está sempre aberto para ele. Item 7.
Se considerarmos como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, como é terrível a situação de alguns, de que angústias se tornaram presas, quanto essa situação se faz mais penosa pela impossibilidade de lhe verem um fim, poderíamos dizer que isso é para eles o inferno. Se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. O Espiritismo não vem, pois, negar a existência das penas futuras, mas, pelo contrário, constatá-las. O que ele destrói é a ideia do inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, desde que aprova que estamos nele. Define e precisa o purgatório ao explicar a causa das misérias terrenas, e com isso reconduz à crença aqueles que o negavam. O Espiritismo condena as preces pelos mortos? Bem, ao contrário, pois os espíritos sofredores as solicitam, faz delas um dever de caridade e demonstra sua eficácia para conduzir ao bem, abreviando dessa maneira os seus tormentos. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece. Falando à inteligência, o Espiritismo reconduz os incrédulos à fé, induzindo à prece os que dela se afastavam, mas ensina que a eficácia das preces depende do pensamento e não das palavras, e que as melhores preces são as que partem do coração, e não apenas dos lábios, aquelas que são ditas por nós mesmos, e não as que mandamos dizer por dinheiro. Quem ousaria reprová-lo por isso? Item 9. Quer o castigo se verifique na vida espiritual ou na terra. E, qualquer que seja a sua duração, há sempre um termo para ele, mais ou menos longo ou curto. Não há, na verdade, para o espírito mais do que estas alternativas. A punição temporária e graduada segundo a culpabilidade ou recompensa graduada segundo o mérito. O Espiritismo não aceita a terceira, ou seja, a da condenação eterna. O inferno permanece apenas como figura simbólica dos grandes sofrimentos que parecem não ter fim. O purgatório é a realidade em que nos encontramos. A palavra purgatório exprime a ideia de um lugar circunscrito, eis porque se aplica mais naturalmente à terra, considerada como lugar de expiação, do que ao do mesmo infinito em que erram os espíritos sofredores, e também porque a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purgação. Quando os homens forem melhores, só passarão ao mundo invisível como espíritos bons, e estes, ao se reencarnarem, trarão para a humanidade corpórea somente criaturas aperfeiçoadas. Então a terra, deixando de ser um mundo de expiação, os homens não mais sofrerão nela as misérias que são hoje as consequências de suas imperfeições. É essa transformação que está em marcha neste momento e que elevará a terra na hierarquia dos mundos. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. O grifo é nosso e sua finalidade é chamar a atenção do leitor para o fato de que as grandes transformações atuais que abalam o nosso mundo já estavam previstas nas obras da codificação espírita. A Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Nota do tradutor. Item 10. Mas por que o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra especial para representá-la. Ele se serviu da palavra inferno, que estava em uso, como um termo genérico para designar todas as modalidades das penas futuras. Se ao lado da palavra inferno tivesse criado um termo equivalente a purgatório,
não teria podido precisar-lhe o sentido sem tocar numa questão reservada ao futuro. Por outro lado, isso seria consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo: o inferno na sua acepção geral, revelando a ideia de punição, implicava também a de purgatório, que apresenta apenas uma das formas de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, teria, por isso mesmo, de reduzir o inferno ao seu justo valor. Desde que a Igreja achou de seu dever, após 6 séculos, suprir o silêncio de Jesus a esse respeito, decretando a existência do purgatório, foi por haver julgado que ele não havia dito tudo, porque não será assim para todos os pontos, como para esse. Kardec propõe a questão relativa ao esclarecimento que o Espírito da Verdade devia trazer para os homens, segundo a promessa evangélica de Jesus, na hora histórica em que estivessem maduros para recebê-lo. As igrejas cristãs condenaram como herética a afirmação de Kardec de que o Espiritismo vinha completar o ensino do Cristo. Kardec lembra, no trecho acima, um dos pontos em que a Igreja o antecipou de vários séculos, fazendo ela mesma um acréscimo no ensino de Jesus. Mas não repele esse acréscimo, pois reconhece que ele está de acordo com as exigências lógicas da explicação das penas futuras e com a realidade demonstra pelas comunicações espíritas, localizando o purgatório na Terra, em virtude da natureza expiatória do planeta. Kardec, ao mesmo tempo, extingue a fonte de rendas nas indulgências que provocou a rebelião da Reforma e justifica o protesto de Lutero. Nota do tradutor.